Você que está assistindo aí agora, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar e comentar com a galera. Isso é importante para a gente crescer cada vez mais. Lembrando que essa é uma iniciativa aqui tipicamente da Bahia, é uma iniciativa que não tem fins lucrativos, mas para a gente falar sobre o nosso segmento condominial. E hoje a gente está aqui recebendo Giovana, Gilmar, Renata e Leandro. E a gente vai falar agora com o Giovana, né, que a gente fez uma pergunta. Renata comentou que às vezes, ou na maioria das vezes, o condomínio fala bem assim, mas não tem um coordenador de manutenção? Por que eu vou contratar uma empresa de engenharia diagnóstica? E eu te fiz uma pergunta. Onde se insere esse serviço de engenharia diagnóstica? Ou melhor, como eu consigo mostrar para o condomínio que eu consigo reverter esse serviço de engenharia diagnóstica em resultado para o condomínio? Vamos lá. Ó, gente, rapidinho. A gente fez essa pergunta no intervalo e eu estava brincando com o Giovana, tá? Se prepare, porque essa pergunta é difícil. Não é fácil de responder, porque isso a gente enfrenta todo dia. Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, Gilmar, Renata, Leandro, que é explicar para o condomínio a necessidade de ter um especialista. Então agora, Giovana e Gilmar vão responder para vocês. Começando com Giovana. Vamos lá. A gente já é uma dificuldade, naturalmente, da gente, quando prestador da área de diagnóstica, entrarmos no mercado condominial, justamente por esse, não muitas vezes pelo fato o primeiro obstáculo, na verdade, é o síndico e o administrador. Quando a gente consegue já conscientizar que é o primeiro, aí vem a segunda etapa, que são os moradores, que sempre há dificuldade. Moradores, condôminos de modo geral. Qual é a importância da nossa empresa? A empresa de engenharia diagnóstica, ela vem para ser o fiscal no olhar de engenharia, o fiscal do síndico naquela seara de manutenção predial. Ou seja, a gente está falando ali de uma fachada, de uma impermeabilização, de um sistema de instalações. Então a empresa de diagnóstica vem justamente para ser o olho do síndico, coisa que ele muitas vezes não está ali presente ou não tem até mesmo discernimento técnico, assim como certas áreas do condomínio precisam, né, como a questão do jurídico, como a questão da contabilidade, dentre outros. E às vezes a limitação que existe no conhecimento, às vezes técnico, daqueles operadores que estão ali dentro do condomínio. Então às vezes você tem uma equipe de manutenção como o dela, tem lá o gestor lá, mas às vezes existe uma limitação em determinado aspecto que é importante que se traga um especialista daquela área para que ele possa, de fato, certificar, auditar aquele equipamento para ver se, de fato, ele está atendendo ao que, tanto em aspectos funcionais, quanto em aspectos de, até se for o caso, a depender do aprofundamento do dimensionamento daquilo, enfim, ver se de fato está operando como se deveria e se tem uma orientação. Uma outra coisa que nos perguntam muito é, quando a gente é contratado para fazer inspeção, a sua empresa executa o serviço? Tá, eu já estou com um problema de fachada, a sua empresa executa o serviço? Aí eu falo, olha, então, a gente trabalha fazendo o acompanhamento, a fiscalização, a gente é teu olho. Então não é tão interessante você ter a mesma empresa que te faz o diagnóstico, que te faz ali a orientação técnica, que vai projeto, ocultar algum problema. Ela pode, de algum modo, ocultar. Pode acontecer você tem que ter que a gente está falando de um mercado aberto. Então você pode ter empresas de diagnósticas boas e que podem prestar um serviço bom, mas vai ter que ter alguém para poder receber esse serviço ali. E aí fica meio complicado a própria empresa receber o serviço dela. Então, de modo geral, o mais adequado e o que mais sentido é a gente, como diagnóstica, sermos consultores. E ainda que se haja um braço da empresa para manutenção, não é interessante que ela mesma faça naquele condomínio, especificamente aquela situação. Naquele condomínio, naquele contrato do condomínio, o interessante é que ela seja exclusivamente consultor daquilo ali, dos sistemas construtivos como um todo, para que de fato você tenha uma fiscalização certa e precisa e imparcial daquelas coisas. E essa fiscalização, Gilmar, resultaria em que, do ponto de vista proveito para o condomínio? Eu vou pensar o seguinte, se eu fosse ter que vender, não é a minha intenção aqui, mas eu penso no seguinte, segurança. Eu só utilizaria essa palavra. Porque disso que tudo Giovana explanou, ela vai se fazer como sendo a parte interessada do condomínio, fazendo se representar. Me diga uma coisa, a segurança para o seu trabalho, a segurança para o empreendimento, a segurança para a vida, tem preço? Eu acho que dificilmente você vai conseguir mensurar.
Então, eu trazendo para aqui, explicando que você vai ter uma empresa comprometida com os interesses, comprometida com a responsabilidade daquilo que é o objetivo do condomínio, você vai ter assegurado que a relação comercial entre as partes, que é o condomínio e o contratado, ela vai ser cumprida. Você não vai ter perda financeira, vai ser executado de forma correta e no final das contas você vai estar assegurando para os usuários, de maneira geral, que aquilo está na mais perfeita ordem. Independente da qualidade das empresas que vão estar envolvidas, errar absolutamente todo mundo vai ter responsabilidade. As eventuais intercorrências que podem acontecer vão ser contorcidas, vão ser ali resolvidas de uma forma responsável. E não simplesmente, é diferente o condomínio, quando tem assessoria de engenharia ali do lado dele, aí eu vou contratar uma obra que é muito comum de fachadas, eu vou contratar uma obra de fachadas com a empresa X. Então a gente vai lá a gente vai acompanhar a contratação dessa empresa X, a gente vai acompanhar a execução dessa empresa X. Pode acontecer no percurso que essa empresa X não atenda a contento em alguns aspectos. E aí de que forma a gente consegue contornar ali no contrato, ou já desde então do contrato já preveu algumas coisas que aquela empresa pode trazer problema para vocês. Durante a execução, o que é que pode ser contornado para resolver da forma mais adequada? Descobrir uma situação que tem na edificação existente quando abriu lá, o que é que se dá para fazer de forma responsável para poder corrigir essa situação e não simplesmente a empresa executora ficar nessa, não é nem a responsabilidade de fazer isso e às vezes não fazer por não conhecer, sabe, não querer transmitir insegurança. Acontece muito de empresa executora, não, eu faço aqui, mas ela não sabe fazer. Às vezes, muitas vezes não quer inserir uma outra empresa ali, por achar que o cliente vai dizer, não, você não sabe o assunto, não sei, a empresa não sabe o que está fazendo. Não, chama alguém que sabe para te ajudar. Como por exemplo, um problema na estrutura, chama alguém da estrutura para te ajudar aqui na execução. Então, a gente como fiscal, ali como consultor do condomínio, acaba falando, já conscientizando não só o condomínio, condôminos, mas a gestão. Olha, agora precisa entrar um especialista, agora precisa entrar nessa situação alguém para complementar. É mais ou menos nesse sentido que a gente costuma. Agora, repare, Giovana, não sei se você já tem essa perspectiva. Velho, você tem lá alguém que atua em engenharia diagnóstica no seu condomínio? Seja honesto. Hoje eu tenho. Hoje tem, né? Hoje eu tenho exatamente por conta dessas experiências, né? Então a gente tem... Mas não foi isso que motivou. Quando você fala hoje, significa que até um passado não próximo tinha. Você não tinha. Só passou a ter, Léo, por conta de algum problema punk mesmo que você precisou resolver? Não. Ou porque falou, não, eu preciso desse serviço, eu tenho consciência da necessidade Ou do foi diagnóstico? o fato de você Não foi a começar a se consciência. capacitar e se preparar que fez você ter essa concepção de necessidade de ter alguém nessa área? A preparação que a gente começa a desenvolver nos faz perceber que a gente precisa de profissionais que tenham um olhar clínico no setor que eu não tenho. Sim. E esses profissionais nos ajudam. Você E lá em não é específico... profissional, você não Ué, é capaz de verificar isso? Tô com problema no coração, não vou no ortopedista, eu vou no cardiologista. Aí, Então, garoto. da mesma forma, isso acontece. Pessoas que têm expertise, que estudaram, que se prepararam para tal fim, eles conseguem executar a função dele. A minha não é essa. Mas você é gestor do condomínio, pô. Você não está preparado para lidar com isso? Preparado para entender quem eu procuro. Quem é que vai me auxiliar diante das minhas funções para trazer resultados positivos para o condomínio. Gente, E aí, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, vocês já vem acompanhando, quem segue, quem vai assistindo aí, sabe que a gente faz essas provocações aqui. E parabéns, Leandro. A sua resposta, de fato, é uma resposta satisfatória, porque, observe, nós somos preparados para lidar com a gestão. Mas eu não sou preparado para lidar com a engenharia como o Gilmar e Giovana são. A minha área de atuação não é engenharia. Renata, como é que às vezes, ao invés de contratar profissionais como Gilmar e Giovana, a gente resolve simplesmente matar no peito, cabecear e fazer o gol sozinho? Infelizmente, a gente costuma fazer isso em algum momento. Ou seja, pelo custo, ou seja, pelo corpo diretivo, o conselho que denomina que não é o momento de fazer esse gasto. Por quê? Tem um condômino que é engenheiro, vamos falar com o Zezinho, vamos falar com o Manuel, que talvez eles conseguem nos ajudar. Só que Manuel e Zezinho, às vezes, não tem a especificação, o conhecimento técnico que empresas especializadas no mercado têm voltado para isso. E é óbvio que é um investimento, mas é um investimento positivo para o condomínio. É isso que a gente tem que pensar. Se ligaram aí?
a fala dela agora, eu vou te devolver a palavra. Sim. Investimento, isso não é custo nem despesa. O nome disso é investimento. Eu ia pedir a Exatamente. palavra exatamente para poder falar isso. Exatamente. Eu ia pedir para a gente poder começar a desmistificar, a gente mudar a expressão gasto para Como investimento. investimento. E eu vou fazer uma simples analogia. E uma comparação que eu acho que vocês mesmos vão conseguir chegar na melhor das conclusões. Qual normalmente é o valor de uma obra de fachada, uma obra de substituição de elevador, uma obra de impermeabilização no térreo, no playground? E compare o valor desta obra com o valor da consultoria de engenharia. Se chegar a 1%, vai ser muito. Verdade. E se você pega e troca a segurança que a gente falou, começar a compreender que isso daí é um investimento e comparar que a dor de cabeça que você vai ter não vale 1%, Exatamente. fecha a conta, a equação ela fecha. Então acho que tem que ser muito nesse sentido, a gente mudar primeiro, para que compreenda que a gente está falando de investimento e não de gasto, da mesma forma que a gente entende que o seguro de veículo não é um gasto, e sim é uma coisa para você deixar de se preocupar, é a mesma coisa dentro do Então, condomínio. detalhe técnico, pessoal, a NBR 16280, que trata da manutenção das reformas, né, e nas, E assim começa nas os quadros que unidades falam de privativas, manutenção. a 16280. Aí a parte vocês vão pesquisar, mas ela foi atualizada. Aquilo que a gente tinha como responsabilidade do síndico de fiscalizar e acompanhar a manutenção, reformas e obras, modificou. Então, se eu tenho um profissional habilitado, capacitado, que é um engenheiro, que elabora o projeto e apresenta aquilo ali, não é mais competência do síndico discutir com esses profissionais. Então, se o síndico não tem a competência, gente, a gente pode ter um engenheiro que é síndico, tá? Parabéns, o senhor que é engenheiro, que é síndico, tranquilo. Mas ainda assim, a gente está falando de situações muito específicas. O senhor que é síndico, que não é especialista, contrate um serviço especializado para acompanhar. Eu não recomendo que um síndico simplesmente receba um ART ou um ART e diga que está validado o projeto. Porque a gente costuma Tem que estar assegurado, falar na qualidade assegurada. é que tem muita gente que fala que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Eu digo o contrário. Eu digo que tem muita gente com boas intenções que derruba prédio. Então, cuidado com essa análise rasa e simples de que qualquer um pode fazer, não. Se qualquer um pudesse fazer, a gente não teria hoje especialista em todas as áreas do conhecimento. Por isso que a gente está, inclusive, aqui hoje conversando com especialistas. Porque senão a gente não precisaria conversar nem com você, nem com o Gilmar, nem com o Giovana. A gente estaria simplesmente conversando com qualquer pessoa que a gente encontrasse na rua e poder falar como é que eu faço tudo. Vocês entenderam? Então a gente enfrenta um paradigma muito importante, que é essa transformação cultural. Você muito bem pontuou de ter profissionais capacitados e habilitados, mas é muito importante que um serviço como esse não seja visto como uma despesa, como um investimento. E aí eu trago vocês de volta para o diálogo. Vocês concordam comigo que isso vai agregar valor ao condomínio? Sim. Sim, vai, até porque vai agregar valor, vai fazer com que você consiga focar naquilo que de fato é importante. Acontece muito quando a gente entrega o documento, o laudo, a maioria dos clientes, assim, eu falo todos, né? Todos, eles olham para o documento, meu Deus, isso tudo que eu tenho de problema, tem isso tudo de problema, o que é que você vai atacar primeiro? A ideia é que quando ele começar a usar, a trabalhar com aquilo ali, ele vai trazendo, devolvendo saúde, e aquilo ali vai agregar inclusive na gestão, vai mostrar comprometimento. Se você souber fazer da forma certa, levando essa informação para o pessoal, sendo comunicativo, trazendo esclarecimentos, as pessoas vão começar a entender que é necessário isso, fazer algumas intervenções, e isso agrega valor no prédio, porque você vai vendo as coisas acontecendo. O que mais a gente vê é gestões que às vezes não vê as coisas acontecendo porque não sabe, primeiro, o que priorizar, ou destina o recurso para locais indevidos, para áreas que não são tão importantes, e sem essa orientação. Então, essa orientação faz com que a gente consiga direcionar o condomínio para um caminho mais assertivo. E quer ver um outro aspecto de caráter prático. Bom, se a gente está falando que eventualmente os condomínios quase nunca fazem manutenção preventiva, preditiva e outras. Quando a gente começa a atuar de forma antecipada, eu vou deixar de ter despesa. Eu vou começar a fazer a orientação, a instrução, a avaliação, e aí tem diversos cenários que aquilo não só trazer valor para o empreendimento, como manter valor, ter ganho, valor realmente de mercado daquele produto, e mais do que isso, não ter despesa desnecessária.
E vou trazer um último aspecto aqui. Quantos e quantos condomínios eventualmente foram recorrer em juízo sobre alguma imperfeição, alguma incorreção técnica e simplesmente teve perda de causa porque não fazia as manutenções previstas no manual de forma corriqueira. E eu vou complementar uma coisa que eu não posso deixar de esquecer. A gente tem que pensar em engenharia diagnóstica, a gente está falando de vida da pessoa desde quando ela nasce. Então, a implantação, antes da implantação, tenha profissionais para receber o empreendimento novo de vocês. Mas não está na garantia. Antes dele ser entregue pela construtora. Nunca cometam a falha de receber o empreendimento, chamar depois a empresa ou então ficar convivendo com essa ilusão de garantia. A gente tem casos recentes. Calma! A gente tem casos Não é isso que a recentes. construtora vende? É solução. Como assim? Ou seja, está começando a ter pesadelos aí. A gente, caso recente, a gente mesmo tem experiência de fazer inspeção de recebimento e nos depararmos com vários equipamentos sem funcionamento em operação, que teoricamente está novo, uma fachada que teoricamente está nova e já tem problemas visíveis ou de vícios aparentes ou de potenciais vícios ocultos, ou seja, aqueles vícios que vão aparecer daqui a um ano ou já estão dando sinais de surgimento. E é importante a gente, quando ele tá bebezinho, antes mesmo de te entregar, da cegonha te dar o bebê na mão, de você já fazer o recebimento. Porque se você não fizer, acontece muito, que é o grande problema disso aí que ele falou. Você tem que conviver com a construtora dar a garantia de ela não dar improcedente, né? Chega lá, improcedente, porque você não fez manutenção. Ou então, ficar te enrolando na própria garantia e você tem que recorrer a juízo, que demora anos. Você tem que manter aquele edifício ali, de certo modo, com a prova ali pericial, enquanto isso você não consegue fazer a manutenção, enfim. É um bolo que eu sempre falo, gente, a assessoria de engenharia, muitas vezes, ela tem que começar lá como é as outras assessorias, como é o início, lá no início, na implantação, que é onde você começa a ter já o edifício na sua mão, a responsabilidade na sua mão, e você já tem problemas. E a gente percebe ainda uma existência relevante de vícios ainda lá no início, no ato da entrega. Então, assim, já começa lá do início os problemas, sim, e a gente serve para isso. Observe, pessoal, o que Giovana acabou de falar, tá? Para a gente tentar compreender. Ela acabou de comentar conosco aqui, e desde o início, ou seja, desde a recepção do empreendimento, nós precisamos ter esse cuidado de acompanhar. E aproveitando que você falou do cardiologista, do ortopedista, o ser humano, a máquina ser humano, desde o início também ela passa por isso. Se a gente for olhar, então a gente vai à primeira consulta com o pediatra, depois a gente cresce ali. Aliás, a gente toma todas as vacinas, ou seja, a gente se previne. Sim. E por que a gente não faz isso, Gilmar, com os nossos edifícios? Pois é, eu acho que é questão de cultura mesmo. E fazendo essa analogia, eu acho que é a forma mais fácil da gente conseguir compreender bem e com mais profundidade. E aí eu vou pensar nisso que você falou. A gente, no início da nossa vida, a gente começa a ter alguns cuidados que não são os mesmos quando a gente chega na maioridade. Não são os mesmos quando a gente chega na melhoridade. Então, esta análise do profissional de engenharia, no caso da gente aqui, engenheiro de diagnóstico, vai conseguir auxiliar muito bem o condomínio nesse aspecto. Aí você falou uma coisa aqui, mas o condomínio, quando novo, ele não está assegurado? Sim, ele está assegurado, ele tem a garantia legal, que é um condicionante, normalmente. E aí quem é da área do direito vai saber perfeitamente. É uma relação de que está dentro da garantia, desde que obedeça a todos aqueles critérios de manutenção. Ou seja, quando ele está nas primeiras idades, quando ele está na maioridade, quando ele está na melhor idade. Então essa analogia ela é perfeita para poder chegar e consignar o conceito que a gente está querendo falar. Bom, a consultoria é importante, ela tem importância, ela tem relevância, ela vai ter os seus custos que vão ser proporcionais, inclusive aquele bem. Se a gente for fazer a conta aqui, quanto que vale cada empreendimento que a gente administra, que a gente atua, que a gente trabalhou, certamente vai ser ínfima parte da consultoria de engenharia. Isso é mais uma maneira da gente chegar e fechar essa equação. Então
Então, talvez momentos como esse de discussão vão fazer com que a gente se conscientize um pouco mais e perceba que a gente não está simplesmente vendendo aqui um produto. A gente está fazendo muito mais, a gente está fazendo para que nossos empreendimentos, você fala nosso, porque eu também resido em um local que passa por esse tipo de necessidade e que certamente com esse tipo de educação, com esse tipo de fomento, vai fazer com que a gente tenha melhores empreendimentos, uma gestão um pouco melhor, a gente vai ter mais eficiência para aquilo que a gente quer, que é viver bem onde a gente mora. Observe, tá? Você tem carro? Tem. Você tem carro, Renata? Pelo que o Gilmar está falando aqui, e aí eu vou aproveitar, pensando aqui no que ele acabou de me dizer, os nossos carros a gente faz manutenção? Periodicamente. Ninguém deixa passar uma troca de óleo depois de 10 mil. Observe, mas o carro é uma propriedade individual, não é uma propriedade coletiva. Na propriedade individual, que é a nossa, e aí aqui agora não falo como síndico, nem como engenheiro, mas nossa propriedade individual, a gente se arriscaria a pegar a estrada para correr o Brasil sem fazer uma revisão do nosso carro? Hipótese alguma. E por que na propriedade coletiva, e aí mais uma vez, eu estou falando aqui agora como condomínio, porque quando se trata da propriedade coletiva, a gente acha que é possível a gente ter essa quilometragem sem uma inspeção predial, sem uma análise dos sistemas. Observem como o negócio é complicado. Postergar a solução. Então, gente, aproveitando tudo que a gente está conversando aqui hoje, observem, tá? A gente está falando de patologias, é um conceito biológico. Sim, é um conceito biológico, eu não tenho dúvida disso. Mas os especialistas acabaram de nos dizer aqui, nesses 30 minutos de conversa, que esse conceito é perfeitamente aplicável às estruturas. As edificações também envelhecem. Gilmar acabou de falar. Ele falou na melhor idade, ou seja, com algum tempo, uma edificação como essa que a gente está aqui vai estar na melhor idade. Mas se lá atrás, lá no momento inicial, a gente tomou os devidos cuidados, a gente tomou as devidas precauções que se equivaleriam às vacinas, a gente vai ter uma melhor idade, uma vida mais tranquila. Os nossos veículos automotores aí, os automóveis, né? A gente não cuida, não troca óleo. E eu queria fazer uma pergunta com relação a isso. É um porquê que eu vou costumar. Eu vejo algumas das apresentações que você faz e sempre fica uma pergunta lá provocativa. Comparando o valor de um veículo com o de um imóvel, normalmente o imóvel ultrapassa e muito. Boa, E a gente gostei. não deixa de fazer manutenção no veículo, que em tese sempre se desvaloriza no momento que sai da concessionária, mas a gente não faz o mesmo investimento de forma proporcional, claro, no bem, que muitas das vezes é o único bem de grande relevância que a gente tem, que normalmente é um ou dois no toda a vida. Um aspecto interessante que você comentou, o veículo você faz toda uma manutenção, você está conduzindo sua família e você quer fazer isso em segurança. Mas aonde eu resido, eu estou com minha família Por muito hora, mais tempo. mais tempo. Então o cuidado tem que ser ainda maior. O objetivo de um carro é conduzir e o objetivo de onde eu resido. Quero viver em paz, quero viver em Tranquilidade. segurança. Minha É importante frase isso. tinha uma interrogação no final, eu quero a resposta. Gente, olha pra ele, olha pra ele, a gente passou 30 minutos conversando aqui e agora a gente chega na fase final aqui. Rapaz, eu acho que a gente vai ter que se alongar um pouco mais. Porque o tema é A ótimo, ele sua pede por pergunta isso. E a resposta à sua provocação, de fato, nos faz refletir. Observe, a gente gasta muito mais com o automóvel do que com a manutenção dos nossos edifícios. Eu vou trazer vocês de volta aqui, a gente vai ter que falar mais 10 minutos, né, Ana? Segura as ondas, segura a onda aí, porque a gente vai se alongar por mais 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta.